Movimentação no mercado da bola do Vasco. Dois crias da base irão jogar a Série B pelo Amazonas. Já jogadores que estavam negociando têm atualizações. Vamos falar sobre um motivo curioso que pode tirar o Duqueiroz do Vasco. E também a situação envolvendo o Breno Lopes. Será que o Palmeiras está cobrando um valor exorbitante? Pode ter afastado a negociação com o jogador. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, esta quinta-feira, já para alguns, início de carnaval, para outros, tem Vasco hoje, mas a situação é o seguinte: o mercado da bola hoje resolveu se movimentar em relação ao Vasco da Gama. Tem gente saindo, tem gente que podia chegar, mas que o negócio encrencou, e a gente vai começar falando sobre isso. Primeiro, as saídas. O Vasco acertou as saídas de 2 jogadores da base que irão por empréstimo para a equipe do Amazonas. O Amazonas, que é um estreante na Série B do Campeonato Brasileiro, está fazendo um bom trabalho lá, tem um bom investimento para os padrões do futebol local. É um time que está se formando de uma forma para tentar um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e buscando reforços. Ele já tem o Jô, tem aí outros jogadores mais conhecidos, Sassá. Estão acertando a ida de Cauã Barros. A gente já falou aqui para vocês que o Barros tinha sido afastado. Já dizem aí que foi por causa de São Alto, a galera da Atenção Vascaína trouxe essa informação. Outros dizem que por causa do comportamento e tudo mais. Enfim, o Barros estava afastado do Vasco, jogou os primeiros jogos do Campeonato Carioca e será emprestado à equipe do Amazonas. Bom para ele, cara. Eu acho que é um bom para o jogador evoluir, um nível um pouco mais baixo, porque a Série B a gente sabe como é. Mas vai ter a oportunidade de poder jogar pela equipe do Amazonas, o Barros. O Vasco está emprestando o jogador para a equipe do Amazonas. Outro jogador que está indo para o Amazonas é o Miranda, por enquanto, por empréstimo. Miranda tem contrato até o final do ano com o Vasco. E chega também junto com o Barros para ser um dos reforços lá do time do Amazonas FC, né, da Onça, como eles gostam de chamar. A Larissa Balieiro trouxe essa informação em primeira mão. E Miranda está indo aí para jogar pela a equipe do Amazonas. Então a gente deseja toda a sorte do mundo aos 2 jogadores, que eles possam ir bem jogando lá no Amazonas, que possam fazer sucesso. Eu desejo sempre sucesso para essa galera que deixa o Vasco, que são jogadores que passaram pela base, que tiveram todo momento esse investimento do Vasco e agora estão deixando o gigante da colina. As trocas de documentos pela negociação dos 2 jogadores já estão sendo feitas. Agora, os jogadores que poderiam chegar ao Vasco. Uma situação inusitada sobre esse que está aí na tela, o Duqueiroz, aconteceu. O Vasco já estava tudo certo, Vasco 77, Duqueiroz, para poder fechar o negócio e o Duqueiroz ser o reforço do Vasco. A galera, inclusive, tá brincando, né? Dizendo que o Duqueiroz seria do time do Lucas Piton FC. Brincando aí, porque já tem João Vitor, já tem Adson, e o Duqueiroz seria mais um nome. O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco chegou a um acordo pelo jogador, tanto com o Zenit quanto com o próprio jogador, mas o negócio não deve acontecer, segundo Bruno Murito, do GE, é por causa da situação envolvendo lá os confrontos lá do povo russo com os ucranianos. Isso porque o Zenit tem como mantenedora a Gazprom, que é estatal, que é um dos pilares da economia russa com exportação de gás.
O grupo ele está sofrendo sanções criminais ocidentais dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, as negociações entre os clubes que correram bem, com a aprovação da 77 Partners, o clube fecharia a contratação de Duqueiroz por empréstimo para subir as carências no meio-campo, mas, no entanto, a Gazprom faz parte de uma das listas de empresas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos, que proíbe, não recomenda a negociação com pessoas físicas e jurídicas norte-americanas como a 77 Partners, sob a possibilidade de processos criminais. Por isso, essa situação diplomática faz com que o Vasco não tenha, a priori, o Duqueiroz. Eu não sei aí o que é que vai acontecer, se eles vão conseguir achar uma brecha, mas nesse momento, segundo o Bruno Murito, a negociação está caída, como a galera lá da Argentina gosta de dizer. Vamos ver se o Vasco vai dar um jeito, se vai ter outra solução, mas por enquanto, o Duqueiroz ainda não deve vir para o Vasco. Como o futebol é muito cíclico, não vamos cravar aqui que o jogador não vem, porque pode chegar aí amanhã e ter uma solução. Mas, por enquanto, essas questões diplomáticas aí podem fazer com que o time do Vasco não tenha o Duqueiroz. Falando ainda sobre jogadores que o Vasco quer, outra situação aí que não deve seguir. Breno Lopes, segundo informações também da Emanuele Ribeiro e do GE, é que o Vasco não deve chegar por um acordo pelo Breno Lopes. Por quê? Os valores pedidos pela equipe do Palmeiras, 4 milhões de euros, quase 21 milhões de reais, não agradam o Vasco, que está deixando o negócio. É o que eu acho. Se fala que é por empréstimo. Se você for pedir um empréstimo por 4 milhões, meu irmão, não vale a pena. Você vai pagar 21 milhões, praticamente, para ter um empréstimo de Breno Lopes, é algo com todo respeito ao jogador. Mas é algo que não entra na minha cabeça. Mas respeitamos aí a informação tanto do Bruno Murito como da Emanuele Ribeiro. A gente sabe que as informações vêm de uma forma bastante segura, mas não dá para imaginar que esse cenário de você dar 21 milhões por empréstimo para um jogador que nem titular é do Palmeiras seria algo surreal. É você comprar outro jogador. Mas, enfim, o negócio não deve acontecer entre Vasco e Palmeiras. Eu já tinha dito aqui com vocês, né? Achava bem pouco provável acontecer esse negócio aí, porque o Palmeiras, todos os jogadores que estiveram no Vasco, e o Vasco teve algum tipo de interesse que é do Palmeiras, o Palmeiras nunca libera. Nunca. Nunca. Já teve a questão do Gabriel Menino, o próprio Wesley, que graças a Deus não veio. Já alguns jogadores que o Vasco chega lá e o Palmeiras não libera. A gente já sabe como é. Essa história a gente já conhece. Mas enfim, até a próxima. E esperamos aí que o Vasco busque outros nomes para suprir essa ausência. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui. Até mais. Que Deus abençoe a todos. Então é isso. Tamo junto. Mais tarde tem pré e pós, hein?